Olá, bom dia. Nós estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Como é bom chegarmos ao final do ano, o último dia, o último programa do ano de 2020, e nós ficamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Como é bom ver e provar das bênçãos de Deus, provar das misericórdias do Senhor, da bondade dele sobre nós, ainda mais num tempo tão difícil. E nós louvamos a Deus por tudo. Hoje é dia de gratidão, é dia de olharmos para trás e olharmos para todo o aprendizado que nós tivemos diante de tantas adversidades. Mas também é um dia para uma reflexão e olhar para frente, para o futuro com esperança e fé, sabendo que o nosso Deus está conosco. O nosso Deus é com o seu povo. Eu quero já agradecer a presença daqueles que estão participando aqui no chat, a todos aqueles que estão participando conosco. Eu já quero convidá-los a deixar o seu comentário, deixar a sua palavra, deixar os seus agradecimentos, mas também deixar os seus pedidos de oração. Vamos adentrar nesse novo ano, com fé, com esperança e em oração, crendo que Deus está guardando e abençoando o seu povo. Ok? Eu quero já cumprimentar aqueles que estão participando. Por exemplo, nós temos aqui presente a Berenice, o Diego, assim também como a Eunice, o Osvaldo, algumas pessoas que já estão aqui online participando do programa. Então, deixa a sua mensagem, deixa o seu pedido de oração, que logo após a palavra nós iremos orar, ok? Vamos para o nosso momento especial da leitura das Escrituras e a exposição do texto que hoje está no livro de Josué, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. Peço que atentem para esta leitura. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te render graças nesta manhã maravilhosa, neste dia, Senhor, em que findamos
o ano de 2020. Ó Deus, nesse programa Vida Devocional, que é um momento tão especial, onde eu e aqueles que nos assistem, ó Deus, podem orar, podem, Senhor, ó Deus, aprender da porção da Tua Sagrada Escritura, ser fortalecido na fé, alimentado, ó Deus, e viver esse relacionamento com o Senhor. Como é bom, Senhor. Esse é o melhor momento do nosso dia, quando nós estamos na Tua presença, quando nós estamos em oração falando com o Senhor, quando os nossos corações, ó Deus, estão derramados diante de Ti, e, ó Deus, nós sentimos a paz que excede todo entendimento, que só a Tua presença nos traz. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, por meio da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, e assim saiamos fortalecidos na fé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, como eu já falei, nós estamos findando mais um ano. O ano de 2020 fica para trás. Agora nós olhamos pelo retrovisor. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que enfrentamos, as lutas, as adversidades, os grandes desafios que este ano nos trouxe. E não foram poucos, não foram poucos. Mas uma coisa nós temos a certeza, é que até aqui o Senhor foi conosco. Se chegamos até aqui, foi porque o Senhor esteve conosco, nos guardando e nos abençoando. E isso é motivo para nós darmos graças a Deus. Quando nós olhamos para este livro de Josué, nós vemos também uma mudança de cenário. Nós vemos aqui um novo ciclo acontecendo na vida do povo de Israel. O texto, que nós lemos, ele nos traz aqui algumas lições importantíssimas. E a primeira coisa a se destacar nesse livro de Josué é que, por mais que este livro receba o seu nome, mas esse livro, ele é, acima de tudo, sobre Deus. Fala acerca de Josué nesse livro. Mas, por outro lado, o próprio nome de Josué, ele exalta a Deus, pois o nome de Josué, ele quer dizer Jeová, ou seja, Jeová é a salvação. Mesmo nome que quando no Novo Testamento ele se refere ao nome Jesus. Josué é o mesmo nome Jesus. E um dos temas principais do livro de Josué é este: a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas da aliança. E o livro, ele já começa com uma promessa gloriosa de Deus, com o propósito de cumprir as promessas que Deus fez desde Gênesis, mas de forma particular ao patriarca Abraão. Portanto, no livro de Josué, vemos o cumprimento, pelo menos de forma parcial, da promessa feita originariamente a Abraão. Em Gênesis 12:7, o Senhor disse a Abraão: darei à tua descendência esta terra. Agora, passados-se mais de 500 anos desde o anúncio desta promessa, finalmente chegou o tempo designado por Deus e o povo avançou para tomar posse da terra prometida. Lembrando só que Deus ele levantou um homem chamado Moisés, um profeta. Este homem
que ficou conhecido como o libertador de Israel, aquele que foi levantado pelo Senhor para conduzir o seu povo desde a libertação da escravidão do Egito até Canaã, a terra prometida. Portanto, findando o ministério de Moisés, findando o tempo de Moisés aqui na terra, Deus ele levanta Josué. Deus o designa para ser o líder no lugar de Moisés. Lhe dá uma comissão ampla, instruções completas e um grande encorajamento para que ele pudesse cumprir a sua missão. E, portanto, nessa manhã eu quero trazer um momento devocional a partir do seguinte tema: tenha coragem, o Senhor é contigo. Veja que assim como Deus falou com Josué, Deus, ele fala também conosco. Nós enfrentamos desafios grandiosos nos nossos dias, nessa caminhada e peregrinação até a nova Jerusalém. E, portanto, quando nós olhamos para a vida de Josué, Deus o encorajando, fazendo uma promessa acerca da terra que ele então receberia. Deus, ele faz uma promessa grandiosa, que é a presença dele indo com Josué e com o seu povo, na garantia de que o Senhor cumpriria a sua promessa. Portanto, eu quero trazer algumas lições importantíssimas que nós tiramos desse texto para esses dias em que nós chegamos ao final do ano, onde nós faremos algumas reflexões e também olharemos com esperança para o amanhã, para o ano que bate as portas, o ano de 2021. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para você, meu irmão, minha irmã, meus amigos que nos assistem, está no versículo 1, quando o texto diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Portanto, levanta-te agora e passa este Jordão. Veja que nesses primeiros versículos, o Senhor, ele mostra as circunstâncias em que Josué e o povo se encontravam. Só que, a partir do momento que essas circunstâncias, elas são reveladas, há também um chamamento para a vida de Josué, para que ele olhe para além daquelas circunstâncias. E a primeira lição que eu quero trazer é essa: não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Josué, ele passou 40 anos peregrinando pelo deserto, servindo ao seu líder Moisés, aprendendo com ele, sendo um servo fiel, fiel a Deus e também fiel ao seu mestre Moisés. E o fato é que chega agora esse seu mestre, aquele que foi o seu professor, aquele que te ensinou coisas maravilhosas, a quem com certeza ele admirava, ele honrava, agora ele morreu, faleceu.
a condição de Josué, as circunstâncias, elas não são favoráveis, pelo menos olhando humanamente. Mas o Senhor, Ele encoraja Josué para que ele olhe para frente. E eu quero, nesse momento, encorajá-lo, a você que me ouve, que me assiste nesse momento. Não olhe para as circunstâncias. Nós vivemos um ano terrível. Muitos de nós perdemos pessoas muito amadas, pessoas queridas, pessoas que marcaram a nossa vida, assim como Moisés marcou a vida de Josué. As circunstâncias para Josué não eram favoráveis, Moisés morrera. E se nós olharmos para o livro anterior a Josué, em Deuteronômio, no final do livro, mostra que o povo de Israel, eles prantearam Moisés por 30 dias. Eles ficaram de luto por 30 dias. Tamanha a importância daquele homem. O texto de Deuteronômio, no capítulo 34, vai dizer que desde então nunca houve um profeta em Israel como Moisés, que andou e falou face a face com Deus. Um homem que operou no poder de Deus e do Espírito Santo coisas extraordinárias. Um líder fiel a Deus. Um homem manso, com quem Josué caminhou durante longo tempo. Moisés era um grande líder. E agora Josué foi chamado para sucedê-lo. Então veja a responsabilidade de Josué. Veja as circunstâncias em que ele estava. Ele olhava agora para ele, talvez se sentindo incapaz, quando comparado com o seu mestre Moisés, e com o desafio grandioso de conduzir aquele povo para entrar na terra prometida. Grandes seriam os desafios. Josué deveria olhar para o passado, para todo o aprendizado, mas nós precisamos entender que assim como Deus conduziu Josué e o preparou para aquele momento, Deus também nos conduz por momentos difíceis em nossa vida. Mas a diferença está aqui. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos conduz. Portanto, nós não devemos olhar para as circunstâncias. Uma segunda lição é que aqui nós vemos Deus chamando Josué. Quando ele diz para Josué, levanta, ou seja, dispõe-te e passa o Jordão. Aqui Deus, ele chama Josué. E nós sabemos que o chamado de Deus é irresistível, tanto para a vocação eficaz, ou seja, para a salvação, quanto para a vocação ministerial. Cada tarefa ou desafio que Deus dá também é o seu meio para nos aperfeiçoar. Então, tudo aquilo que nós vivemos, assim como Josué viveu, tudo aquilo que nós vivemos no ano de 2020, tudo aquilo que nós vivemos até aqui na nossa vida, todos os desafios, todas as adversidades, foi Deus nos conduzindo. E tudo isso para nos aperfeiçoar, tudo isso para nos preparar. Deus, Ele nos chama, e nós sabemos que Ele nos chama, mas Ele também garante que estará conosco
caminhando conosco. E aí eu te pergunto, quais são as coisas que Deus preparou para você fazer? Quando foi a última vez que você reavaliou o chamado de Deus para a sua vida? Será que esse tempo de adversidade e tudo aquilo que você viveu até aqui será responsável para te fazer parar? Para fazer você desistir? Não. Não. E mais uma vez eu digo não. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você tem vivido, faz parte de um grande e glorioso propósito de Deus para a sua vida. Porque assim como o apóstolo Paulo falou aos Romanos, no capítulo 8, ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus te chamou. Ele é aquele que te chamou pelo seu amor, pela sua graça. E é Ele quem te sustenta. É Ele quem tem te sustentado até aqui, porque tudo isso faz parte de um grande e glorioso propósito. Mas nós vemos uma outra lição quando o texto nos mostra a promessa que Deus fez a Josué. Veja, nos versículos 2 ao versículo 5, quando o texto diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Portanto, dispõe-te, levanta, Josué, agora, e passa este Jordão. Aqui eu vejo uma ordem de Deus para Josué, porque há uma promessa gloriosa, quando Deus, ele diz: pois tu e todo este povo, passa este Jordão, porque eu te dou esta terra a você e aos filhos de Israel. Há uma promessa gloriosa. No versículo 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Deus, ele faz a promessa de que ele daria a terra, ele cumpriria a promessa que fizera a Abraão, que fizera a Moisés. E agora, Deus, ele continua a cumprir os teus propósitos. Deus, ele não desiste das suas promessas. Tudo passa, tudo muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele promete na sua palavra, ele cumpre. E no versículo 5, faz ainda uma promessa gloriosa para Josué, quando diz que ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Veja, que promessa gloriosa. Além de dizer que daria, que cumpriria a promessa, Deus, ele também disse que estaria com Josué, assim como esteve com Moisés. A Bíblia tem inúmeras promessas para o seu povo, para o povo de Deus. São inúmeras promessas. Há quem diga que se nós formos colher todas as promessas que há nas Escrituras,
há pelo menos uma promessa para um dia do ano. Portanto, as promessas de Deus, elas são maravilhosas. O nosso Deus, o Deus da aliança, Ele cumpre as suas promessas na vida do seu povo e nós precisamos crer nelas. Jeremias já dizia: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E não há nada mais maravilhoso do que nós nos apegarmos às promessas das Escrituras. Elas nos fortalecerão na fé para nós continuarmos a nossa caminhada. Mas já caminhando para o final, esse texto também nos traz aqui uma lição importantíssima para a vida do cristão, para que nós recebamos, para que nós tomemos posse das promessas grandiosas de Deus. Porque esse texto fala da responsabilidade de cada cristão. Veja que o texto diz, dos versículos 7 a 8, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui, Deus, Ele chama Josué à responsabilidade, pois o sucesso ou o fracasso em uma missão estão ligados à sua relação com a palavra de Deus. E aqui nós vemos 3 relacionamentos principais nesse versículo. É quando ele diz: fale sobre o livro da vida. Ou seja, proclame a palavra. Proclame a palavra para o povo. Medite nesta palavra de dia e de noite. E também faça tudo que nele está escrito. E por fim, meus amigos, meus irmãos, nós vemos a segurança quando Deus fala com Josué que estaria com ele por onde quer que andares. O texto termina com essas promessas maravilhosas, tanto no versículo 6, quando ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Assim também como no versículo 9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui nós vemos a segurança da presença de Deus caminhando conosco. Deus nunca nos chama para fazer nada sem Ele. Ele nunca nos abandona. Portanto, você que esteve comigo até agora, não olhe para as circunstâncias, mas creia e descanse nas promessas de Deus. Fale, medite e obedeça a palavra de Deus. Deus estará contigo. E se Deus quiser, Ele fará com que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Josué, ele é um tipo de Cristo. Ele é aquele que conduziu o povo de Deus na entrada da terra prometida. E nós temos conosco, acima de tudo, Deus conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está no meio do teu povo, conduzindo o seu povo em segurança. Ele mesmo levou sobre si todas as dores, todos os pecados, e Ele nos conduzirá em segurança até a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que esteve conosco até aqui, ao Marcos, a Malu, a Josiane, a Berenice, e também a Alexandra, enfim, eu quero orar por você.
Senhor, nós queremos te render graças nesse momento e te louvar e te bendizer, porque sabemos que o Senhor esteve conosco até aqui e sabemos que o Senhor continuará nos conduzindo para o cumprimento das tuas promessas na vida do teu povo. Por isso, Senhor, olha para esses irmãos e amigos que assistem este programa, que o Senhor seja com eles, abençoando, fortalecendo na fé, dando graça, ó Deus, cumprindo os teus propósitos. Assim nós cremos, Deus, que nesse ano de 2021 nós provaremos da sua graça, nos sustentando e nos abençoando em tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e um feliz ano novo.